8 de abril de 2020. Liturgia do dia. Primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 9a. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se, sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma pequena reflexão sobre essa leitura. O Senhor Deus é o nosso auxiliador. Esta também deve ser a nossa certeza nos momentos em que formos provados e testados na nossa missão de servos do Senhor. O servo fiel é provado na medida em que atende ao chamado do seu Senhor e se põe à sua disposição com o fim de exercer a missão que lhe é confiada. Assim ele está exposto a humilhação, dificuldades, tentações e intrigas. No entanto, não se acovarda, não se omite, nem recua diante dos desafios, porque tem a consciência e confia em que o Senhor Deus é o seu auxiliador. Esta profecia de Isaías concretizou-se plenamente em Jesus Cristo, o qual cumpriu integralmente tudo quanto fora predito a seu respeito. Jesus tinha plena consciência de que seria provado até a morte, mas não se deixou abater o ânimo, pois reconhecia a ação do Pai na sua vida. Embora tenha chegado ao limite das suas forças, ele sabia que nunca seria abandonado por Deus. Dessa forma, todos nós que nos colocamos à disposição de Deus e passamos pelas dificuldades próprias da nossa missão, devemos ter em Jesus o modelo do servo obediente e confiante. Assim como a Jesus, o Pai concede também a nós, seus servos, língua adestrada para confortar as pessoas enfraquecidas e abre-nos os ouvidos para que o escutemos como um discípulo. Deus nos dá também uma língua capacitada a fim de consolar as pessoas abatidas. Dá-nos ouvidos atentos para prestar atenção e aprender a ter confiança absoluta nos seus planos e nos dá competência para também sermos fiéis a Ele, no serviço, na igreja, na comunidade, na família e no mundo. Nada precisamos temer, porque o Senhor também é o nosso auxiliador. A vitória do servo fiel é certa e foi garantida pelo sangue de Jesus. Que sejamos servos fiéis, como diante das dificuldades, das tentações e provações. Nosso Evangelho de Mateus 26, versículos 14 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade vos digo, um de vós vai me trair."
Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Apesar de ter conhecimento do que se passava no interior do coração de Judas, Jesus não negou nem o acusou, mas apenas respondeu quando ele perguntou: Mestre, serei eu? Tu dizes. Isso é muito significativo para nós. O nosso coração é um livro aberto diante de Deus e somente Ele conhece profundamente as nossas reais intenções. E mesmo que queiramos camuflar a verdade, nunca o conseguiremos, porque aquele que tem conhecimento das nossas profundezas nos questiona sobre a verdade verdadeira que está debaixo da nossa aparência e devolve para nós a capacidade de mudar de decisão. Não podemos afirmar que Judas seguiu adiante no seu plano por ter intuído na afirmação de Jesus que a ele caberia o papel de traidor. No entanto, percebemos que a insinuação de Jesus fez com que Judas entrasse em ação e não voltasse atrás nos seus propósitos. E a história continuou. Judas seguiu seu destino obstinadamente e não recuou nem um milímetro. Se precisava ter um traidor, ele mesmo se fez traidor. Por apenas 30 moedas de prata, ele traiu Jesus e se tornou cúmplice dos sumos sacerdotes que, em nome de Deus, queriam prendê-lo. Com certeza, não foi somente pelo dinheiro que Judas aceitou entregar Jesus, mas sim porque dentro do seu coração o inimigo já havia plantado a semente da traição e da infidelidade, e ele se deixou contaminar, passando do pensamento à ação. Hoje também a história continua, quando mesmo que a nossa consciência nos alerte de que estamos sendo coniventes com a condenação de Jesus, nós muitas vezes continuamos passando por cima de tudo para que os nossos planos interesseiros se concretizem. Mas continuando a história, no começo da narrativa de Mateus, nós vemos que enquanto Judas combinava com os sumos sacerdotes o preço da traição, os outros discípulos combinavam com Jesus o lugar onde iriam comer a Páscoa, cada um com seu objetivo e interesse. Jesus, porém, não discriminou ninguém e desejou comer a ceia com todos. Ele não dispensou a presença de nenhum discípulo e, na última ceia, ofereceu seu corpo e seu sangue na presença de todos eles. Hoje, somos nós os discípulos a quem Jesus oferece um lugar para celebrar com Ele a Páscoa da ressurreição. E mesmo que conheça as nossas incoerências, Jesus também não nos discrimina e continua nos convocando. Vou celebrar a Páscoa na tua casa, junto com os meus discípulos. Resta saber se estamos realmente querendo que Jesus venha cear conosco, ou se temos outros banquetes mais interessantes para participar. Precisamos repensar as nossas ações e ver como estamos fazendo diante da proposta de Jesus. Ele quer cear conosco, quer fazer refeição na nossa casa, no nosso coração e fazer parte da nossa vida. Mas precisamos ter cuidado, pois temos as nossas preferências, as nossas escolhas e queremos primeiro que se realizem os nossos projetos materiais. Depois é que pensamos no que é espiritual, com a desculpa de que temos coisas mais importantes para fazer. Sem perceber, nós podemos também estar agindo como Judas, colocando a mão no mesmo prato que Jesus, convivendo com ele, apenas por aparência. Jesus quer participar da nossa vida integralmente, sem meios termos, sem a nossa total entrega.
também seremos como Jesus. Por apenas 30 moedas, nós o abandonaremos e o esqueceremos, deixando-os a ver navios. Será que assim será mesmo realmente a nossa vida? Nós já nos oferecemos a nossa casa para que Jesus celebre a Páscoa com seus discípulos? Fica aí para a gente pensar nessas palavras que Jesus quer nos dizer. Amém.